Fala pessoal, a gente vai falar nesse bloco das intimações. Não obstante aí, né, o nome seja intimações, é interessante que a gente diferencie intimação de citação. Então, o primeiro passo, né, a gente vai ver o conceito e aí a gente vai discutir aí, eu vou te dar um exemplo de como funciona, tá? Olha só, a citação é o ato, né, isso aqui é a conceitação aí do CPC, tá? No qual nós convocamos o réu, a participar da relação processual. Vale lembrar que a relação processual ela é tríplice, então nós temos o Estado juiz, que vai aplicar o direito ali no caso concreto, nós temos o autor e nós temos, por outro lado, o réu. Então, quando eu sou o autor, ingresso com uma ação judicial, eu já estou ciente do processo, então não preciso ser convocado, até porque eu já faço do processo. Por outro lado, o réu ele não está, né, em tese, ele não está sabendo que existe aí uma lide contra ele. Então ele tem que ser citado. Essa citação é quando a gente vai convocar essa pessoa para participar da relação processual. Estado juiz, autor e réu. Todos os atos consequentes aí que nós podemos que nós tenhamos todas as comunicações processuais que devem ser feitas, a gente vai fazer pela intimação. Então vamos lá. O réu ele vai ser citado inicialmente, depois todos os atos ele vai ser intimado. O autor, por sua vez, ele não vai ser citado, porque ele já tem conhecimento do processo, ele já participa, mas ele, nas outras comunicações necessárias, ele vai ser intimado a participar. Então, essa é a diferença básica aí. Então, o artigo 132 das nossas normas da corredoria fala o seguinte, olha só. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á sempre que possível pelo meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça. Então nós temos que sempre comunicar aí dos atos e termos processuais, tá? Quando a gente fala termos do processo, é de um processo judicial. Quando é expediente administrativo, é alguma coisa, por exemplo, uma sindicância, um processo administrativo, é chamado de expediente administrativo. Então, sempre que possível, essa comunicação vai ser feita pelo sistema. Assim, para entender, nós temos o sistema. Né? Então, o advogado que está atuando no processo, ele tem acesso a esse sistema. Ele vai ser comunicado, por exemplo, ele vai ser intimado através do próprio sistema site PG. Ele vai receber essa intimação pelo próprio sistema. Isso pode? Pode, o CPC autoriza, as normas da corredoria autorizam. Agora, existem alguns outros casos, por exemplo, principalmente em processos criminais, você vai ver isso aí. Que nós temos que expedir um mandado e tem que mandar um oficial de justiça ir lá intimar o cidadão, tá? Nos casos de processos criminais. Justamente aí, porque é uma regra aí do direito processual, né? Direito processual penal. É uma regra deles, tá? Mas enfim, a regra é sempre que possível pelo meio eletrônico, se não pelas vias convencionais. A saber, nós podemos ter a AR, vai mandar aí pela AR, né, a carta registrada, ou pelo oficial de justiça. E se a pessoa não é encontrada, não se sabe o endereço, né, conforme a gente fala assim, está em Lins, lugar incerto e não sabido, a gente pode até intimar pelo diário. Então, essas regras que nós vamos estudar agora. Tá? Uma vedação que tem aqui que é bem importante que você fica aí atento é o seguinte. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, membros do Ministério Público, partes e ao público em geral. Veja, membros do Ministério Público são os promotores. Tá? Promotores. Por que essa questão aqui está inserida dentro do rol de intimação? É muito simples. A intimação é a comunicação dos atos processuais. Porque agora muita gente, né, alguns tribunais não têm essa determinação. Então é o dia todo o telefone tocando aqui no cartório e é obrigatório atender e prestando informações do processo. A pessoa às vezes não espera ser intimada, ela quer saber como é que tá. Agora você imagina, o dia todo o telefone tocando, tem uma pessoa exclusivamente para atender o telefone e não vai dar conta ainda, porque é muita gente, é muito processo. Tá? Então, de forma bastante inteligente, as normas da corredoria vedam a prestação de informações por telefone, seja para advogado, seja para a própria parte, seja para o público em geral, inclusive para o Ministério Público. Tá? Não consta aqui, né, mas eu, né, na prática, também não poderia nem para o defensor público. Não consta aqui, mas também não pode. Tá? Mas vamos manter assim, porque as normas não falam, vão falar nem que sim, nem que não. Tá? Bom, fique atento a uma possível questão de prova, porque se ele cobrar expressamente algumas partes, se colocar o defensor, veja, não está dizendo aqui ó, que não pode o defensor público, mas enfim, eu sei que não pode, mas as normas, na sua literalidade, não falam, tá bom?
Então, é vedada a prestação de informações por telefone. Isso aqui já caiu em prova, é bom que você fique atento. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhadas à publicação no Diário de Justiça Eletrônica, dentro do prazo máximo de 3 dias, tá? A contar da devolução dos autos. Então, lembrando do nosso fluxo, tá? Eu até trouxe aqui, ó. Quando o processo inicia, a gente tem lá a petição inicial, a gente vai autuar. O prazo é de 24 horas. Autuou, tá tudo certinho. O prazo legal é de 1 dia para que a gente mande os autos conclusos. Quando a gente manda os autos conclusos para o juiz, ele tem que se pronunciar no processo. Aí esses pronunciamentos, né, que se dá o nome de despacho, decisão interlocutória e também sentenças. Despachos são aí ordens administrativas no processo, tá? Ordens administrativas. As decisões interlocutórias é algo aí que o pessoal fala assim, ó. Nós temos processo correndo, né? Tem a petição inicial e depois lá no meio do processo o juiz tem que decidir alguma coisa, tomar uma decisão, seja para alguma coisa qualquer. Ao nome disso se dá nome de decisão interlocutória, porque ela decide alguma coisa, mas não põe fim ao processo naquele grau de jurisdição. Aí nós temos a sentença no final, que quando o juiz vai dar essa sentença, aí vai encerrar o processo naquele grau de jurisdição ali, tá? O nome disso se chama pronunciamento do juiz no processo, pronunciamentos do juiz. Tá? Então nós temos os despachos, as decisões interlocutórias e também as sentenças, que vão ser aqui, ó. Depois que a gente mandou concluso, quando o juiz, né, recebe esse processo, aí o que a gente vai ter que fazer, né? Nós vamos ter que, depois que o juiz se manifestou, depois que ele tomou uma decisão, uma interlocutória, um despacho, depois então que ele se pronunciou, nós temos o prazo de 3 dias para enviar para a publicação. No prazo de 3 dias para enviar para a publicação, tá? Só lembrando aí, nós temos depois 5 dias para praticar os atos processuais e o prazo máximo que o processo pode ficar parado é de 30 dias, tá? Tabelinha bem importante para você, tá? E é bom você ficar atento. Ah, mas em CPC diz o seguinte, não interessa para normas da corredoria. Normas da corredoria interessa o que está aqui, né? Se cair alguma coisa de CPC, vai cair lá na parte de CPC. E é importante que você faça essa diferenciação. Você não pode confundir CPC com normas da corredoria. Apesar aí, vamos dizer que ambas falam a mesma coisa, mas são normativas diferentes. Uma coisa é CPC, outra coisa são as normas da corredoria. Então, não faça confusão, tá? Então, depois que o juiz despachou, deu uma decisão interlocutória, deu essa sentença, nós temos que encaminhar no prazo máximo de 3 dias para publicar a contar da devolução dos autos em cartório. A devolução dos autos em cartório. Como assim? Se eu tenho um processo cívico, o que vai acontecer? O processo vai todo aquele calhamaço, né? Os autos vão lá para o gabinete do juiz. Então o juiz vai se manifestar, isso se for processo físico, né? Ele vai se manifestar, depois ele tem que devolver esses autos para o cartório. Veja, devolução dos autos em cartório. Devolveu, tá aqui, ó, os autos estão aqui. Aí nós temos que encaminhar para a publicação, tá bom? O mesmo prazo deve ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Então veja, o mesmo prazo, que prazo? O prazo de 3 dias, a gente tem que cumprir para intimação por meio eletrônico. Fechou? Bora lá. Continuando, né? A gente já viu a tabelinha, tem um monte de coisa aí, um monte de tabela, né? Que é bom você ir memorizando, tá? O artigo 134 é bem simples, olha só. As intimações, vamos falar primeiro, ó, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, que você já sabe o que é, e também dos atos ordinatórios. Os atos ordinatórios são também conhecidos aí como atos de mero expediente. São aqueles atos que nós mesmos aí no cartório, no ofício de justiça, podemos praticar, não depende de manifestação do juiz. Então a gente mesmo vai poder praticar. Ao nome disso se dá aí de atos ordinatórios. Então intimação de ato ordinatório, de despacho, decisão interlocutória e também de sentença, né? E também qualquer que seja um empregado da intimação, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidade as omissões. Ou seja, a gente tem que, ó, consumar-se-ão. O que quer dizer isso aqui, ó? Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente não vai ter que narrar tudo, né? A gente vai ter que ser bem objetivo e publicar e disponibilizar o que é realmente necessário. Então tem que ser preciso, não pode ter ambiguidade, não pode ter omissões.
E a gente também tem que observar, naturalmente, o número dos autos, o objeto do processo, segundo uma tabela vigente. Quando você vai estiver trabalhando, você vai ver que existe uma tabela de classificação de processos, por exemplo, assim, de matérias, de assuntos. Vai ter um monte lá de assuntos. Então vai ter essa tabela aí que não cai na nossa prova, então não precisa estudar. E também o nome das partes precisa contar. O resumo ou a transcrição daquilo que deva ser dado conhecimentos suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. E o nome dos advogados, tá? Nome do advogado e o seu número de inscrição na OAB. Número de inscrição na OAB também é extremamente importante. É requisito obrigatório, inclusive, se conste, tá? O artigo 134 aqui não tem muito segredo. É tipo de informação que basta a gente memorizar para conseguir acertar uma possível questão de prova, tá? Avançando, a gente vai falar, ó, intimação pela imprensa. Intimação pela imprensa quer dizer que vai abranger um monte de pessoas. Então, quais são as regras? Quer ver? Vamos lá. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, você vai encontrar lá, às vezes a parte tem 10 advogados, né? Tem uns políticos aí que tem um escritório inteiro, tem uns 20 pessoas, uns 20 advogados defendendo, tá? Então, quando a parte, qualquer das partes, qual parte? Ou autor ou réu, tá? Estiver representada nos autos por mais de um advogado, olha o que vai ter que fazer. O ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação da primeira intervenção nos autos, com o número da OAB, tá? A não ser que a parte indique outro ou no máximo 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados. Vixe, loucura entender isso aqui, tá? Loucura entender isso aqui, mas vamos lá, é moleza, tá? Quando eu estou lá atuando no processo, eu particular, né, só se for no juizado, mas a regra é que nós tenhamos aí um advogado constituído. Agora vamos dizer que eu tenho 3 advogados aí que estão me defendendo, os 3 aí. Um deles, né, vai ser o principal, um deles vai subscrever a petição inicial. Lembra, a petição inicial é o ato, é o termo que inicia, inaugura um processo judicial. Tá? Então, um deles vai poder assinar. A gente tem 3 advogados atuando, mas só um assinou. E olha só, ele diz o seguinte, ó, um nome de qualquer subscritor da petição inicial. Veja, se só um assinou, é o nome daquele que assinou, né, amigo? Cuidado. Agora, se todos os 3 assinaram, aí tanto faz o nome daquele que vai constar, ok, na intimação pelo diário. Eu trouxe uns modelinhos para você ver, fica tranquilo, tá? Então, se teve só um, temos 3, mas só um assinou, é o nome daquele que assinou. Agora, quando temos mais de um, aí, meu amigo, aí não tem o que fazer. Temos que escolher um deles para colocar na publicação. Então vai ter o nome do advogado, o número da inscrição na OAB. Isso é a regra. Agora, mas a parte quer que indique, quer que seja o nome daquele cidadão. Então os 3 assinados, eu quero que indique lá o fulano de tal. Beleza, é aquele fulano de tal que vai constar. Ou então, no máximo 2 nomes. No máximo 2 nomes de advogados pode sair nas intimações lá pela imprensa, tá? E tem a outra hipótese também, sociedade de advogados. Não tem o nome do advogado, tem o nome do escritório de advocacia, tá? Tem muitos aí. A maioria você vai encontrar, tá? E inciso 2º, tá? Nas intimações pela imprensa, as decisões interlocutórias e as sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. A parte dispositiva, é a parte conclusiva da sentença, é a aplicação concreta do direito. Então, eu até peguei um modelinho, parte conclusiva da sentença. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para, em consequência, condenar a acusada fulano de tal ao cumprimento da pena. Veja, é a parte mais importante, está condenando a pena privativa de liberdade, o prazo da pena, tá bom? E aí, mais a questão da multa e algumas outras coisas importantes que devem ter aí conforme a lei processual determina que seja, tá? Então, a parte dispositiva é somente aquela parte mais importante, a aplicação concreta do direito. Isso nas decisões interlocutórias e nas sentenças. Por que não no despacho? O despacho é uma mera movimentação, vamos dizer, uma mera movimentação administrativa aí no processo, então por isso que não tem essa disposição, tá? Ele diz, os atos ordinatórios e despachos de mero expediente, tá vendo? Agora sim, serão transcritos ou resumidos com elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial. Veja,
Decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinatórios e os despachos de mero expediente serão transcritos e resumidos com elementos necessários à sua explicitação, tá? Cuidado para na hora da prova ele não inverter os conceitos. Ele falar que as decisões interlocutórias serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários, tá? Veja, é o que está escrito aqui, tá bom? Fique atento a essas disposições. Como eu disse, a regra é que se cobre literalidade da lei, fechou? Continuando aqui o parágrafo único do 135, fala o seguinte para nós. Ó. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou processo de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça se entender necessário determinar sua publicação integral após o trânsito em julgado. Tá? Vamos lá, começar com isso aqui. Trânsito em julgado, vamos pegar, por exemplo, um processo judicial que é mais fácil. Ele vai iniciar aqui em regra no primeiro grau de jurisdição. Tivemos aqui a sentença, a parte pode recorrer para o segundo grau de jurisdição. Vai ser analisado pelos desembargadores, aí eles vão tomar decisão através do acórdão. Tomou a decisão ali, ó, se alguma das partes não concordar, eles podem até fazer recurso. Pode fazer, se contrariar a decisão, por exemplo, assim, eles querem alegar uma contrariedade aí a uma lei federal, eles podem fazer recurso ao STJ. Agora, se eles estiverem alegando afronta à própria Constituição, eles podem fazer um recurso para o STF. Ou pode ir para o STJ e depois ir para o STF, não tem problema, tá? Então, a pessoa vai ter essa possibilidade de fazer o seu recurso, tá? Quando foi analisado, vamos dizer que foi lá, foi analisado pelo STJ também, não teve nada. Foi analisado pelo STF, não teve. O cara perdeu a ação mesmo. Ele tem como fazer algum recurso? Tem aí alguma outra esfera que ele pode recorrer? Não, não tem. Nesse caso, disse que deu trânsito em julgado. É quando o processo realmente encerra, quando não tem mais para onde recorrer, tá? Tem outra hipótese, vamos dizer que tivemos a sentença aqui no primeiro grau e foi dada aí a parte ré que perdeu, o prazo de 15 dias, né, para apresentar recurso, ela não apresentou o recurso, tá? Ela perdeu o prazo processual, então transitou em julgado também porque ela não apresentou o seu recurso, concordou com a sentença, vamos dizer isso aqui, tá? Nesse caso, a mesma coisa se aplica aí para os processos de natureza disciplinar ou um processo de dúvida. A regra é que nós vamos publicar somente a parte dispositiva, a parte conclusiva, tá? Só que o Corregedor-Geral de Justiça pode fazer o seguinte, ó, depois que transitou em julgado, assim como o processo judicial, os processos de dúvida e os processos disciplinares transitam em julgado também, Nesse caso, o Corregedor-Geral de Justiça pode entender necessário determinar a sua publicação integral. Por quê? Não nos interessa o motivo. Basta saber que é o Corregedor-Geral de Justiça que pode fazer isso. Isso do processo de natureza disciplinar ou do processo de dúvida. De uma sentença, por exemplo, no processo judicial, ele pode fazer isso? Claro que não. Ele está deixando muito claro para você que é do processo de natureza disciplinar ou do processo de dúvida. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes nos artigos 134 e 135, então são esses requisitos que a gente acabou de ver, tá? Que causa efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Veja, é qualquer publicação, é qualquer omissão que vai tornar aí a publicação nula? Não. Vai tornar aí nulo o processo? Não. Veja, ela tem que ser omissa quanto aos requisitos que a gente acabou de ver e tem que ter prejuízo efetivo para alguém, ou para o réu ou para o autor, a qualquer uma das partes. Nesse caso, foi omisso e tivemos efetivo prejuízo, aí sim ela vai ser considerada nula. É o quê? A publicação, tá? Agora, tivemos aí a omissão e não teve prejuízo para ninguém, as partes conseguiram praticar os atos processuais, mas o advogado fala, olha, vamos alegar que não teve isso aqui para anular. Vejam, não tem porquê. Porque o ato mesmo, tendo aí uma certa omissão, ele foi praticado, né, a contento. Se ele perdeu, paciência, né? Ele não pode porque é somente quando nós tivermos efetivo prejuízo. Como é que vai ser efetivo prejuízo? Então tem o nome errado da parte lá, por exemplo, né? Foi colocado o nome da parte errado e ela não ficou sabendo do prazo aí recursal para se manifestar. Aí, naturalmente, que é uma omissão, um erro, na verdade, muito grave, né? 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho de reclamação da parte, tá? Vai ser procedida a imediata, veja, retificação e nova publicação. Veja,
Despacho é uma ordem administrativa, tá? Tivemos erro, omissão e foi constatado. Você vê, realmente está errado, está o nome errado do cara. Vou mandar concluso para o juiz determinar, nem seja louco, que você vai levar uma fumada, né? Já corrija o mais rapidamente possível. Veja, erro ou omissão, não quando a gente tem uma nova decisão, por exemplo. Tem uma nova decisão e seja naturalmente uma nova publicação. Aqui é no caso de erro ou omissão que nós podemos fazer essa retificação e uma nova publicação, independentemente aí de ordem judicial. Fechou? Vamos lá. O artigo 138. Da publicação do Diário da Justiça Eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça, constarão as iniciais das partes. Tá? Vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui? Presta atenção. Veja, o artigo 138 está falando assim, ó, publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Até muitíssimo pouco tempo atrás, você ia na banca e você comprava o Diário da Justiça. Igual tinha o Diário Oficial da União, né? Era um calhamaço de papel. Você encontrava nas bancas. Com a internet, né, com a World Wide Web, aí nós temos a possibilidade de divulgar o Diário da Justiça na internet. Ao nome disso se dá Diário da Justiça Eletrônico. Nada mais é do que todos os atos, né, que sejam aí, que sejam dado publicidade do tribunal, sejam publicados lá. Então, publicar no diário é dar publicidade aos atos do tribunal, tá? Faça essa ideia aí. Quando a gente tem, por exemplo, um processo sigiloso, que geralmente é aqueles casos de família, só interessam aos envolvidos, ou quando nós temos uma autoridade pública envolvida, que seja uma comoção social, por exemplo, o processo, ou ele pela classe processual, pelo tipo, ele já pode começar como sigiloso, ou a parte pode pedir e o juiz tem que deferir o sigilo ali, nesse caso, tá? No caso de processo sigiloso, que nós precisamos intimar as partes, vai ser publicado lá tudo que tem que ser publicado, a parte dispositiva, tá? Só que no nome, o nome deles vai ser suprimido. Vai ser feito o seguinte, ó. Vai ser feito aí somente as iniciais, tá vendo? Ó, isso aqui é de inventário e partilha. Vai ter o número do processo e não vai ter o nome das partes. Vai ter somente as iniciais do seu nome. Se fosse o meu, por exemplo, né? Seria somente as iniciais do nome. E aí vai ter toda o restante que é necessário. Ó. Faça o alegado, certifique-se a serventia, intime-se. Aí vai ter o nome do advogado, tá vendo? Ó? Tem 2 advogados aqui e temos também a Defensoria Pública que está atuando. A Defensoria Pública que está atuando porque ela está defendendo uma das partes. No caso, a Defensoria Pública. E a gente pode indicar, a gente não viu que pode indicar até 2 nomes de advogados? Tá aqui, ó. Temos aí 2 advogados de um lado e temos a Defensoria Pública de outro. Agora, não confunda, só a título de curiosidade, né? Se nós temos uma intimação, vai ser publicado com as iniciais, tá? Agora veja, se eu tenho que fazer, né? Se nós tivermos que fazer, por exemplo, uma citação pelo diário, e aí? Imagina, se sair lá no diário só as iniciais do meu nome, como é que eu vou saber que sou eu? Não tem. Então, quando a gente tem uma citação pelo diário, mesmo que seja um processo sigiloso, vai constar o nome completo da pessoa. Porque a citação não é o chamamento. Então, como é que ela vai ser chamada se não tem o nome completo lá? Então, nós vamos ter o chamamento dessa pessoa, tá? E vai ter o nome completo dela lá. Vai ferir o sigilo? Não, porque vai ter só o nome dela completo e vai ter somente as partes essenciais, sem adentrar lá o mérito, realmente a petição inicial, essas coisas do processo. Vai ter lá uma citação lá no diário, mas quando é preciso citar, quando é preciso intimar. Então vai funcionar assim, ó. Citou, processo sigiloso ou não sigiloso, nome completo. Intimação de processo sigiloso, somente as iniciais. Intimação de processo não sigiloso, vai constar o nome completo da parte, tá bom? Artigo 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, veja, o valor da taxa judiciária que deve ser recolhido pelas partes, bem como o valor das importâncias que objeto do cálculo devam ser depositados. Então veja, sempre que envolver valores, tem que ter o valor expresso lá. Veja, aqui um exemplo, que nós temos aqui, ó, envolvendo um banco, e vai ter o recolhimento dos valores, ó. Isso aqui é o recolhimento da taxa judiciária. Grande valor, né? Nós temos aqui do outro lado também, quando as partes tiverem que se manifestar sobre contas, sobre valores, nós temos que ter o valor
completo aí dentro do... o valor completo aí na publicação. E veja que interessante. A gente viu que na autuação, quando a gente vai atuar, quando a gente vai escriturar, a gente tem que pôr o valor numérico e por extenso. Veja, não aplica essa regra para publicação aqui no diário, tá vendo? Olha só. Aqui o diário somente a satisfação do crédito. A mesma coisa aqui, ó, não tem o valor por extenso. Então tome cuidado com essa pegadinha. Se a gente vai escriturar autos e livros, a gente precisa colocar o valor por extenso também. Publicação do diário não precisa colocar por extenso, tá? Fique atento a isso aí. Fechou? Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças será documentadas pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema. Ou seja, quando a gente publicar alguma coisa, a gente não precisa colocar uma cópia do diário, nem a cópia da publicação no diário. A gente vai tirar pelo sistema uma certidão, tá? E vai colocar essa certidão nos autos. Vai colocar essa certidão nos autos do processo, tá bom? Agora veja. Ou na impossibilidade pela certidão oposta na mesma folha, ao pé, ou se não houver espaço no verso da folha que será lançado o ato publicado. Olha que loucura. A gente está falando aqui, ó. Nós vamos ter que... Pegou lá pelo sistema, tirou uma certidão que foi publicada. O sistema está fora do ar e eu preciso certificar esses autos que ele precisa andar. Aí olha o que a gente pode fazer. Nós podemos colocar uma certidão na mesma folha, nesse caso, ao pé, ou seja, ao pé é aqui embaixo, tá? Ou se não houver espaço, no verso da folha que será lançado o ato publicado. A gente pode pôr, inclusive, no verso aqui atrás, tá bom? Mas isso quando a certidão aí não saia pelo sistema, tá? E aí, fique atento, ó. Que a gente estudou lá no artigo 80 o seguinte. Quando a gente for lavrar um termo, vai lavrar um ato, alguma coisa... Veja, os espaços em brancos e não aproveitados nos livros e nos autos do processo serão inutilizados. Porque como é que vai funcionar na prática? Veja, eu tenho lá, eu fiz aqui, beleza. Quando eu vou inutilizar, o que a gente pode entender? Ou vai imprimir aqui, por exemplo, em branco, né? Vai imprimir em branco. Ou quando a gente pega aquele, sabe, o orçamento, que vai ter assim, a pessoa faz assim. Pode acontecer, a gente está inutilizando. E a regra do 140, ele está contrariando o artigo 80? Não tá, porque é o seguinte, ó. Porque veja, aqui ele fala serão observados. Serão observados. Não é uma vedação, tá? Não é uma vedação expressa aí. É algo que deve ser observado. Então a gente pode fazer naturalmente esse artigo 180. E eu gosto de fazer esse link com as regras de escrituração, porque você, às vezes, não consegue fazer esse link. Então a gente está trabalhando, que a gente viu nas aulas anteriores, 2, 3 aulas atrás, a gente consegue trazer agora, para que você fique atento. Vai, né? Vai que o examinador queira mesclar tudo isso aí lascou. As publicações feitas no diário comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. É o que eu falei, não vai pegar, por favor, não vai pegar, por favor. Cópia, não vai imprimir tudo diário, 3.000 páginas de juntar no processo. Rapaz, você vai ter que pagar essa impressão, tá? Simplesmente você vai fazer uma certidão, essa certidão é gerada aí pelo sistema, tá bom? Continuando. Quando a pessoa não é encontrada, o que a gente vai fazer? Nós vamos intimar ele por edital, tá? Então, é uma das formas admitidas em direito aí de comunicar às pessoas do que está acontecendo no processo, tá? Tem as hipóteses aí, mas aí você estuda lá em CPC quais são essas hipóteses aí que a pessoa é intimada por edital. Aqui, ó, o que interessa para nós. Nas intimações pelo edital. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Então a gente vai fazer aqui, vai colocar um carimbão lá, né? Tá chancelando e vai ter a assinatura do chefe lá também. As publicações de edital, né? As publicações de edital feitas no Diário da Justiça Eletrônica, na Rede Mundial de Computadores, internet, no sítio do respectivo Tribunal de Justiça, sítio é o nome do site, tá? Ou na plataforma de editais também do CNJ, tá? Comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada de exemplar impresso, tá vendo? A mesma regra que a gente viu aqui, ó, é uma repetição, né?
As publicações que são feitas no diário comprovam-se mediante certidão. E ele falou a mesma coisa aqui, as publicações de edital que são feitas no diário também se comprovam aí mediante certidão. É a mesma coisinha, aí que nós temos, tá? Enfim, tem também que nas intimações por edital, a publicação de edital em jornal de ampla circulação local, tá, será providenciada pela parte ou agência de publicidade. Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho certeza que você não fica entrando todo dia no Diário da Justiça lá do Teatro de São Paulo para ficar olhando lá se tem alguma coisa contra você. Você só vai entrar lá, né, pesquisar se tem um processo em que você é réu ou um processo em que você é autor. Né? Se você não está sabendo, paciência. Ah, mas fui citado por lá, não estava sabendo. O problema não é meu, tá? Você que vai ter que resolver. Mas olha só. Então, os advogados, eles consultam isso. Eles colocam o número da OAB, dão um Ctrl F lá e conseguem pesquisar. Tá? Conseguem fazer isso aí. E a mesma coisa a pessoa que é ré no processo ou a pessoa que é autora, ela vai estar interessada e vai pesquisar. Ela pode consultar no processo, pode consultar no diário também, tá? Agora tem algumas vezes que tem que ser publicado, por exemplo, no jornal, ali no jornal impresso mesmo, aí da sua cidade. Nesse caso, quem tem que providenciar, dá uma olhadinha aqui, ó. A publicação em jornal de ampla circulação local, tá? Será providenciada pela própria parte ou por agência de publicidade de sua escolha. E vai ser comprovado no autos mediante a juntada do exemplar original. Então, olha só. Quando a gente tem aí um processo que é publicado, um edital que é publicado aí lá no Jornal da Cidade, aí a gente tem que levar o exemplar original lá para juntar nos autos do processo. Como vai ser feito, depois você vai aprender, tá? Mas isso é providenciado pela parte. Qual parte? A parte que precisa ser intimada? Tá maluco, né? Se eu vou intimar o Zé, né? Eu sou o João, que preciso que intime o Zé. É o Zé que vai providenciar a intimação dele mesmo? Não, é o João que vai providenciar a intimação do Zé lá pelo jornal, tá bom? E também a entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo. Poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. O que isso quer dizer? É a parte que vai escolher o texto para publicar? Não. O cartório lá, o ofício de justiça, vai fazer a minuta e vai entregar para o estagiário, para o advogado, para que eles providenciem essa publicação aqui. Tá? É assim que funciona isso aqui. E essa minuta pode ser entregue, veja, a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Ou seja, está realmente aí constituído nos autos, tá? Artigo 141. Parágrafo 1º. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, tá? Sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo. Tá vendo? É que eu falei para você, ó, a citação vai ter o nome completo, só que não vai ter os detalhes da petição inicial, não vai ter os detalhes aí das coisas que precisa, né? Somente o nome completo dele, que a ideia é que seja chamado. Já falei, mas lembre-se, na citação em processos sigilosos, vai ter o nome completo da parte e ter apenas o conteúdo indispensável à sua finalidade. Processo sigiloso para intimar vai ter apenas as iniciais da parte e naturalmente vai ter também o conteúdo que é indispensável à finalidade. Tá bom? Fechado? Tranquilo? É isso aí, nós temos que saber. E olha só, cabe aos escrivães judiciais, que é o teu chefe, não é escrevente, é outra coisa, é escrivão judicial, velar para adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por cartas, conferindo diariamente seu teor sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Então, quem é responsável por verificar se as normas de publicação estão sendo cumpridas? Do escrivão judicial, tá? Mas o juiz da vara, que é o juiz chamado juiz corregedor permanente, ele pode fiscalizar também? Também pode. É a regra que se dá aqui, por isso aqui. Beleza? Pessoal, a gente finalizou esse item, é um item mais teórico, porque a probabilidade de ser cobrado em prova é muito pequena. E ele seja mais uma leitura dos incisos, beleza?